Retomamos agora esta segunda parte com o professor Dr. Raul Lopes, coordenador do Barómetro do Desenvolvimento Local e docente do ISCTE, que nos vai apresentar os resultados mais recentes desta importante ferramenta de análise. Dentro de breves momentos vai estar projetado um QR Code, que nos vai dar acesso ao barómetro e onde vão poder consultar todos os resultados deste estudo. Podem já apontar os vossos telemóveis. Chama a palco o professor Raul Lopes. Ora, muito boa tarde. Espero que o almoço vos tenha retemperado as energias para que a tarde de trabalho seja frutífera. Bom, como já perceberam e está anunciado, o meu papel aqui é o de apresentar o barómetro do desenvolvimento local. Em boa verdade, não se trata de uma apresentação, porque essa foi feita em dezembro, o último. Aí sim eu apresentei o barómetro e a sua metodologia e os respectivos resultados. O que venho hoje aqui assinalar é um upgrade no barómetro, com o surgimento de outros outputs, a que, se tudo correr bem, dentro de alguns meses, outros upgrades seguirão. Vamos por partes, então. O barómetro nasceu como um conjunto de índices para cada um dos 308 municípios do país. E a partir de hoje, no link que já foi de resto disponibilizado, vocês vão poder encontrar não só índices municipais, como índices a nível de NUTS 3 e índices construídos a partir de uma tipologia de espaços territoriais que à frente apresentarei. Bom, mas para quem não esteve cá em dezembro, há uma questão prévia que se coloca, que é esta. Afinal, o que é o barómetro do desenvolvimento local? E eu direi de forma muito simples que o barómetro é um conjunto de índices que têm a pretensão de medir o nível de desenvolvimento de cada um dos 308 municípios do país. Medir no pressuposto conceptual de que o desenvolvimento é uma realidade plurideterminada e, portanto, que deve ser aferida holisticamente com as suas múltiplas variações. E na presunção também de que este barómetro fornece um instrumento não apenas de análise da realidade do desenvolvimento local, mas um instrumento que possa ser útil na tomada de decisão à escala local. Na verdade, estamos a falar de 9 índices que, em 4 deles, têm a ver com o desenvolvimento económico, a saber, a atratividade que cada município tem em termos de atratividade demográfica e de atratividade do investimento empresarial, o nível de empregabilidade do Conselho e a sua competitividade empresarial. Estes 3 índices resultam, não funciona, convergem num quarto índice que é o Índice de Desenvolvimento Económico. Bom, do lado, a contracenar com o desenvolvimento económico, temos os índices de desenvolvimento social ou de bem-estar, que também eles são 3. O índice de rendimento das famílias locais, o índice de acessibilidade à habitação e o índice de acessibilidade aos serviços coletivos. E, portanto, esses 3 índices resultam depois num índice síntese de bem-estar social. E o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social resultam num índice síntese das sínteses, que é o índice de desenvolvimento local.
Portanto, isto é aquilo que é o output do barómetro, que pode ser consultado no link a que acabaram de ter acesso, de 4 formas. Uma, escolhendo um destes índices e vendo como é que esse índice se comporta em cada um dos 308 municípios do país, num mapa semelhante ao que visionam à vossa esquerda. Ou, e este é o upgrade de hoje, como é que esse mesmo índice se comporta nas NUTS 3, no mapa à direita. Depois pode-se também optar por fazer um zoom sobre um determinado município e ver em simultâneo como é que esse município, qual é o desempenho desse município nos 9 índices calculados. E temos aquele radar que ali aparece. Ou pode, e portanto até aqui estamos a falar de um desempenho dos municípios onde cada município está em confronto com cada um dos 307 restantes. E, portanto, são um índice de posicionamento relativo. Bom, o que nós temos neste mapa aqui, que parece inacabado, é um exemplo do que podem encontrar, que é escolher um índice e ver para esse índice quais foram os 25 municípios que tiveram melhor desempenho, não 25 em absoluto, mas 25 em cada uma das 4 tipologias de contexto socioeconómico que foram pré-definidas. Isto é, portanto, aquilo que se podem consultar e que vos convido a consultar calmamente em casa e a analisar os resultados. Hoje, eu queria simplesmente aproveitar os minutos que me foram concedidos para, nesta linha, responder a 3 questões. A saber, se esses índices que foram inicialmente calculados para os municípios têm pertinência para aferir o nível de desenvolvimento de espaços supramunicipais, neste caso, ao nível das NUTS 3. Em segundo lugar, saber se os resultados assim obtidos são coerentes com a informação que dispomos sobre o INE, sobre o INE não, fornecida pelo INE, relativamente ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional por NUTS 3, e, finalmente, dar algum enquadramento para percepcionarmos o desempenho dos municípios no respectivo contexto territorial, para percebermos a diferença entre que esse contexto territorial tem no desempenho dos municípios. Comecemos pela primeira das perguntas. Subjacente a este exercício está uma opção metodológica que foi muito simples, baseou-se no cálculo da média dos índices municipais de cada uma das NUTS. E, portanto, os valores que vamos encontrar para as NUTS não são o resultado da análise dos indicadores base que foram usados na construção dos índices, são sim a média dos índices dos respectivos municípios. E os resultados que obtemos podem-se ver aqui ilustrados, por exemplo, ao nível dos índices de desenvolvimento económico, onde, meramente, uma leitura meramente ilustrativa, vemos que ao nível do índice de competitividade são as áreas metropolitanas e a região de Aveiro que se destacam. Já ao nível da atratividade, eu destacaria a região do Oeste e o Alentejo Litoral, que surgem como espaço de desconcentração da área metropolitana em termos demográficos, por razões que têm a ver com o que daqui a pouco acabamos de ver, que é o índice de habitação. O Algarve tem a particularidade de apresentar reduzida competitividade, mas uma forte atratividade, fruto da demografia e do turismo. À exceção da Beira Baixa, impõe-se aqui sublinhá-lo,
em linha com coisas que já hoje foram aqui ditas de manhã, todas as NUTs do interior apresentam, por norma, os piores níveis de desenvolvimento económico. O que também não deverá surpreender muito. Quando olhamos para a dimensão social, o índice de rendimento e de acesso aos serviços confere destaque à área metropolitana de Lisboa, acompanhada de perto pelas restantes NUTs que acabámos de ver tinham melhor nível de desenvolvimento económico. Sem surpresa, também direi, as áreas metropolitanas e os destinos turísticos do Alentejo Litoral e do Algarve são as NUTs com maiores problemas de habitação, como se vê ali no terceiro dos mapas. E, finalmente, o interior apresenta um desempenho ao nível social que ainda é pior do que aquele que registámos ao nível do desenvolvimento económico. Se olharmos com atenção para os três principais índices de síntese que foram aqui considerados, vemos que há uma forte convergência geográfica entre o nível de desenvolvimento económico e o nível de bem-estar, que as áreas metropolitanas, juntamente com Aveiro, com o Algarve e o Alentejo Litoral, são quem se destaca pela positiva, e que os índices assinalam um claro contraste entre o litoral e o interior, o que é um clássico da realidade portuguesa, mas eu aqui sublinharia que o litoral surge-nos em dois patamares distintos. Portanto, a ideia de que há uma grande oposição ao litoral interior esconde esta diferenciação que existe, desde logo, no litoral. Portanto, respondendo à questão que me propus, eu diria, a resposta à primeira pergunta é sim, estes índices fornecem-nos uma imagem que é verosímil do nível de desenvolvimento das regiões de nível 3, pelo menos em função do conjunto de informação que temos habitualmente sobre elas. A questão que se põe agora é: isto traz algo de novo ou não relativamente àquilo que o INE, há vários anos a esta parte, vem fazendo anualmente, que é construir um índice sintético de desenvolvimento regional. Digo anualmente, mas sempre com algum atraso. Vocês veem aqui, é o ano 2021, que é o último publicado pelo INE. Ora, este índice sintético de desenvolvimento regional resulta de uma combinação do índice de competitividade, do índice de coesão e do índice de qualidade ambiental. Não temos tempo para entrar aqui em detalhes metodológicos sobre o assunto. Passaria diretamente à comparação dos resultados do INE versus os do barómetro. Para dizer que, grosso modo, os resultados que o INE disponibiliza com a sua metodologia e com os seus índices e os resultados obtidos no âmbito da metodologia seguida pelo barómetro são genericamente convergentes. Isto dito, importa sublinhar que há diferenças não negligenciáveis. Destaque principalmente o caso do Algarve e do Alentejo Litoral. O Algarve surge no último quintil do índice de síntese do INE, o que é algo estranho. O mesmo acontece com o Alentejo Litoral, que está em quarto lugar no índice de competitividade do INE, mas que depois surge no terceiro quintil do índice de síntese e no quarto quintil do índice de coesão. Ou há qualquer coisa que soa incoerente neste resultado. Poderia também chamar a atenção para o Cabo de Coimbra, que na metodologia do INE surge a liderar o nível de desenvolvimento e de coesão do país.
o que, enfim, não se afigura algo excessivo do meu ponto de vista. Portanto, em síntese, diria que os resultados do barómetro, sendo globalmente convergentes com os do INE, quando isso não acontece, faltam evidências de que os resultados do INE sejam mais assertivos do que aqueles que foram conseguidos no âmbito do barómetro. Duas ilustrações a reforçar esta afirmação que eu sei que é forte. Primeira delas, quando olhamos para a síntese do INE, vemos que a região do Algarve, o Oeste e a Beira Baixa e o Tâmega estão todos no mesmo grupo. O que só por si, diria, já careceria de alguma explicação. Mas quando me dizem que todas estas 4 regiões estão abaixo do Alentejo e do restante interior do país, tenho mais dificuldade em perceber este resultado. Ou o caso da região de Leiria, Médio Tejo e Alentejo Litoral, que podem ver aqui no mapa do INE, eu gostava que isto apontasse, já fiz a asneira, peço desculpa, a ideia era apontar em vão, dizia, estão no mesmo grupo das regiões da faixa raiana que são reconhecidamente tanto validadas como as regiões de menor desenvolvimento. Isto para reforçar a ideia de que parece que os outputs do barómetro são mais robustos do ponto de vista das suas conclusões do que aquilo que aparenta no caso do INE. Passemos à última questão, porque o tempo urge. De que forma é que o padrão das assimetrias territoriais condiciona o desempenho dos municípios? Para responder a esta questão, começamos por classificar cada município numa de 4 categorias. Espaços de natureza metropolitana, espaços de natureza urbana não metropolitana, espaços rurais e espaços urbano-rurais que correspondem, grosso modo, a municípios que têm um aglomerado urbano importante e têm uma grande extensão rural. E a conclusão que se retira da análise desses valores está aqui plasmada e vê-se em qualquer dos 9 índices existe uma linear oposição entre espaços rurais e espaços urbanos. Ou seja, todas as dimensões do desenvolvimento estão associadas ao grau de urbanização. Diria que retenham esta conclusão, porque ela é importante quando queremos debater o problema das assimetrias e pomos em confronto o litoral e o interior. A sério? Já perceberam que aconteceu aqui qualquer coisa de errado? Este era o momento de descompressão que eu tinha reservado. Bom, aqui o que se vê nestes mapas, nos visíveis e no invisível, querendo com isto sugerir que há outros que não estão aqui, mas que vocês podem consultar no site, é que o padrão geográfico dos concelhos que têm melhor desempenho em cada uma destas tipologias é um padrão com algo de recorrente. No litoral estão, para além dos espaços metropolitanos por determinismo geográfico da localização das áreas metropolitanas, estão também alguns dos espaços que apresentam, as cidades, dos espaços urbanos, que apresentam melhores níveis de desempenho. Mas isto não é uma verdade absoluta. Basta olharmos para o mapa e ver a posição de Vila Real, de Viseu, de Évora ou de Beja, para perceber que é possível conseguir boas performances, mesmo localizadas no interior.
Portanto, a questão não será bem o determinismo geográfico. Estamos a dizer que os espaços rurais, que estão ali com aquela cor azul esverdeado, os espaços rurais que têm melhor desempenho, ou os espaços urbano-rurais, são, por norma, espaços que são geograficamente próximos de núcleos urbanos importantes. Ou seja, o que estamos a dizer é que, quando falamos de desenvolvimento, o território conta. Para concluir, recordo as 3 perguntas que me propus responder há pouco. E como fui dizendo, a primeira delas é sim, os outputs que o barómetro nos proporciona fornecem-nos uma imagem que acreditamos seja verosímil das dimensões do desenvolvimento. Estes resultados são globalmente compatíveis com os do INE e, quando isso não acontece, não parece que o hiato principal a apontar deva estar no barómetro. Finalmente, sublinhar que, conforme se pode ler da análise do último tipo de mapas que aqui apresentei, a conclusão vai ser sempre a mesma. É que o desempenho dos municípios é condicionado pelo padrão estrutural das assimetrias regionais em Portugal. Com a densidade económica e a densidade populacional e a centralidade urbana a revelarem-se determinantes do nível de desenvolvimento. Ou seja, repetindo-me, mas gostaria de o fazer para terminar. Quando falamos de desenvolvimento, o território conta. E isto é um pressuposto importante a incluir nos debates que aqui vamos fazendo sobre a descentralização, sobre a especialização regional, etc. Muito obrigado pela vossa atenção. Quem não teve a oportunidade no início de ler o QR Code pode agora fazê-lo. Todas as críticas serão bem-vindas. Muito obrigado a todos.